Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson e hoje nós daremos continuidade às discussões sobre Geografia da Agricultura já feitas em um modelo anterior, em um módulo anterior. Depois de discutirmos algumas situações inerentes à produção agrícola e de termos discutido os sistemas de produção agrícola, onde nós definimos a existência de um sistema que é considerado intensivo em capital, consoante aquilo que seriam as condições do capitalismo, a modernidade, e um outro sistema de exploração que, ao invés de ser baseado na produção tecnológica, na injeção de capital, ele seria baseado principalmente na disponibilidade de mão de obra e de terra. Ele formaria, então, um sistema extensivo que se contrapõe àquelas condições da modernidade capitalista, onde os investimentos tendem a ter cada vez mais a entrada de máquinas, tecnologias e novos procedimentos de produção. Bem, depois de discutirmos também os modelos de exploração da terra, nós chegamos agora numa parte que seria a caracterização ou a tipificação da agricultura brasileira. Essa tipificação precisa, na verdade, levar em conta a distribuição da atividade agrícola sobre o território, fazendo com que ela seja colocada dentro de uma situação de polarização da utilização da terra, os locais onde você teria agriculturas mais dinâmicas, mais intensivas, evidentemente em capitais, seriam exatamente aqueles próximos aos grandes centros e aos principais mercados consumidores. E à medida que você se afasta desses centros, dados principalmente por São Paulo e Rio de Janeiro, você vai para uma região onde o apelo do mercado já não é tão grande e a tendência é de que a produção agropecuária seja uma produção de menor investimento em capitais. Num primeiro momento, você teria terras em grande quantidade que seriam aproveitadas como criatórios, principalmente na região centro-oeste e em trechos do Pará, do Maranhão e de Rondônia. Mas à medida que nós avançamos ainda mais, nós encontramos uma agricultura que tende a ser cada vez mais uma agricultura de subsistência. E, portanto, nós teríamos, nesse caso, uma falta de apelo do mercado na sua renovação. Somente depois de muito e muito tempo, com a entrada do povoamento mais intensivo, com uma especulação de terras maior, é que essa região passa a se organizar dentro de uma produção econômica mais técnica, mais capitalista, enfim. Bem, quais são as características da agricultura brasileira que a gente deve ter em mente quando está tratando de Brasil? Primeiro, pela existência de dois tipos principais. Isso é uma generalização. De modo geral, fala-se que a agricultura ela pode dedicar a cultivos que seriam mais nobres, como os cultivos de exportação, seriam os cultivos de rico, então, soja, cana, café, milho, algodão e uma série de outros que tendem a ser comercializados em grande escala no cenário internacional. São commodities. Estes sistemas, então, geralmente primam pela aplicação de uma grande quantidade de capitais. Essa quantidade de capitais vai refletir, da dependência da região, os diversos envolvimentos que essa produção tem com o sistema capitalista e com a dinâmica do mercado. Via de regra, esses sistemas têm que ser comerciais. Por quê? Porque a quantidade produzida ela se dá em grande intensidade, em grande quantidade. E, evidentemente, o agricultor tende a colocar isso no mercado, reverter isso em lucro e acabar por fazer a sua produção econômica, as suas necessidades econômicas, as suas necessidades, inclusive, de reprodução do capital e de mais investimentos. Por outro lado, nós temos uma agricultura que é colocada como agricultura de pobre. Ela normalmente ou é intensiva em mão de obra, como é o caso, por exemplo, nas pequenas propriedades familiares, e que, de modo geral, acabam se dedicando aí a cultivos que seriam pouco dirigidos ao mercado, na dependência da região, formam sistemas, então, extensivos em mão de obra, ou, então, em terra. Ela investe em terra, mas não investe tanto em produtividade. É como se nós tivéssemos a acumulação de terras em latifúndios que seriam praticamente improdutivos. Apesar dessas terras estarem concentradas nas mãos de alguns poucos capitalistas, o modelo de exploração é um modelo extensivo.
e tende a ser visto como sendo uma agricultura de pobre. Na verdade, a gente falou, isso é uma generalização. Eu chamo muito a atenção de vocês para o fato de que a agricultura familiar ela não é, no seu todo, uma agricultura de pobre dentro dessa classificação que nós estamos mostrando. Ela se coloca como uma agricultura, às vezes, muito dinâmica. E quando nós temos, por exemplo, algumas regiões, como é o caso, por exemplo, da periferia de São Paulo, o anel que se forma em torno das grandes capitais, Belo Horizonte, por exemplo, e vai concentrar uma grande quantidade de produtores que tendem a ser mais especializados. Essa produção hortifrutigranjeira, ela acaba sendo distribuída nesses grandes centros e nos últimos tempos ela tem tido cada vez mais um apelo de modernização ou de alguns cuidados, como é o caso, por exemplo, da utilização bem consciente de agrotóxicos, às vezes uma agricultura orgânica, enfim, uma agricultura que no final das contas não tem nada de pobre, pelo contrário, ela se coloca como uma agricultura comercial, competitiva e daí para frente. No que diz respeito aos principais fatores de utilização da terra no Brasil, nós temos, basicamente, o capital, que está associado com o agronegócio, seriam as grandes firmas produtoras de gêneros de exportação, e, por outro lado, os sistemas extensivos, que, se a gente analisa do ponto de vista territorial, ele prima pela terra. São grandes propriedades que, ao invés de investir em tecnologia, utilizam o próprio potencial regional. Por exemplo, ao invés de você ter uma pastagem bem cuidada, com um tratamento, uma rotação, você tem, na verdade, o próprio trato natural, que muitas vezes está associado com aquele modelo de exploração onde você solta o gado no pasto, espera que ele engorde, recolhe, faz a separação, o tratamento e entrega no mercado. Isso ainda existe em uma boa parte do Brasil, principalmente nas áreas que estão sendo ocupadas recentemente, tomadas da floresta nativa e incorporadas ao processo agrícola. É exatamente sobre isso que trata, inclusive, o próximo tópico. O avanço da fronteira agrícola tem sido feito na direção dessas terras, que durante muito tempo se mostraram como terras desocupadas. Na verdade, não chega tão assim, Existem também uma grande quantidade de ribeirinhos, de população indígena, de povos dessa região que no final acabam utilizando essa terra para a produção. E esse modelo produtivo é um modelo produtivo que, à medida em que avança a fronteira agrícola, ele cria confrontos. É muito comum dentro da região do arco de desflorestamento da Amazônia, da franja da Amazônia que está voltado para a região nordeste e para a região centro-oeste, você ter conflitos. Esses conflitos entre latifundiários, poceiros, população indígena, às vezes alguns outros grupos de funções que não estão na agricultura, como é o caso, por exemplo, dos garimpeiros, mineradores, isso aí marca uma história da agricultura brasileira, que é uma história de violência, uma história de perseguição política, de problemas ligados com a violência no campo, enfim, com todo um fator que é agravante da produção social nessa região. Do ponto de vista dessa produção, nós temos que levar em conta também que ela utiliza uma enorme quantidade de insumos. O Brasil é hoje um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Segundo a média divulgada ainda em 2015, cada brasileiro consumiria cerca de 5,3 litros de agrotóxicos no país. Essa média deve ter aumentado nos últimos tempos, porque houve uma certa flexibilização das questões sanitárias pelo governo federal. E isso tem feito com que uma grande quantidade de moléculas bioativas utilizadas na agricultura sejam despejadas no campo brasileiro, em alguns locais até mesmo sem qualquer escrúpulo, e isso aí tem comprometido muito o ambiente. Então nós temos aí também a saúde do solo, a saúde das águas e até mesmo a poluição do ar por conta desses defensivos em algumas regiões. E por último, existe da parte do governo um interesse muito grande em incentivar essa produção, em fomentar essa produção. Para quê? Porque nos últimos tempos o Brasil tem se mostrado competitivo basicamente na agricultura. Quase nenhuma outra área econômica tem tido algum rendimento mais expressivo do que a agricultura. Enquanto
a indústria ela amargou, né, pesadas perdas nos últimos anos, a agricultura, ao contrário, ela cultivou, né, enormes ganhos em termos de produtividade e em termos de capacidade de atração de investimentos estrangeiros. Outro ponto a se considerar é a utilização da mão de obra no campo, a relação que existe entre o patrão e o empregado. Algumas pessoas tendem normalmente a tomar essa relação como sendo também um elemento indicativo, né, da modernidade que acontece na exploração econômica. Por exemplo, nos modelos anteriores ao capitalismo, havia, por exemplo, uma servidão, havia uma escravidão, haviam parcerias que, no final das contas, eram colocadas como formas, né, que não envolviam, né, o pagamento em espécie do trabalho, né, do operário, do trabalhador rural. Correto? Essas formas ainda existem no Brasil, mostrando que, na verdade, muito da agricultura pode ter modernizado no que diz respeito aos aspectos produtivos, mas no que se refere às relações de trabalho, não. No interior, né, do estado de Minas Gerais, nós temos em uma boa parte as famosas parcerias. O que vem a ser essa parceria? A parceria ou meia-ação é quando você tem o dono da terra entregando essa terra para uma segunda pessoa produzir, e do que for produzido, uma parte fica com o dono da terra, a outra parte seria, né, cabível ao operador, aquele cara que plantou, fez os tratos culturais e colheu. Esse modelo, que é um modelo bem baseado no sistema feudal, ele tende a desaparecer na medida que as relações econômicas modernizam, na medida em que as relações sociais acabam admitindo novos procedimentos jurídicos e novos tratamentos para o trabalho. No entanto, ele ainda existe no Brasil, né, em várias regiões, mostrando que, na verdade, essa situação da modernidade econômica, se ela existe propriamente dito nestas regiões, ela não se transbordou sobre as relações entre patrão e empregado. Bom, as formas que a gente tem na agricultura brasileira são o assalariamento, que à medida que você tem a modernização, ele aumenta cada vez mais. É o trabalho regular, o trabalho com carteira assinada, o trabalho no qual, ao final de um período, você recebe por aquilo que foi a sua função, o seu trabalho, o seu labor. Este assalariamento, ele ainda existe de uma forma muito precária no campo brasileiro. Apesar de nós termos algumas das legislações mais avançadas no que diz respeito ao direito trabalhista, infelizmente, nós não temos fiscais em números suficientes para poder oferecer denúncias contra a transgressão desses direitos. E muitas vezes o que se tem é uma verdadeira exploração dessa mão de obra de uma forma completamente descabida. A parceria nós já falamos, o arrendamento da terra é, na verdade, um aluguel da terra. É quando uma pessoa, precisando de um espaço maior, contrata as terras de um vizinho ou de uma outra pessoa na região e utiliza essas terras como complemento da sua propriedade. A escravidão, ela é um problema social que existe em boa parte do Brasil. Tem muitos políticos em Brasília que já foram acusados de manter, né, trabalhadores em cativeiro em plena região amazônica. Então houve vários aí denunciados no Pará, no Acre, em Rondônia, em Roraima. Então esta situação é uma situação que ainda denigre, né, a produção econômica brasileira no exterior, e muitas vezes existem até mesmo restrições a determinados produtos brasileiros com a acusação de que eles não obedecem aos direitos humanos. E por último, um trabalhador que é um trabalhador clássico da agricultura do Brasil, o famoso boia-fria. O que é esse boia-fria? O boia-fria é aquele que é arregimentado, cooptado, aquele que é contratado, entre aspas, por um gato, que é, né, o indivíduo que vai fazer a empreitagem, e esse indivíduo ele leva a turma dele por ônibus, caminhão, vários outros processos aí, até os locais de trabalho, geralmente em áreas distantes onde ele cooptou essa mão de obra. Então nós temos o boia-fria como sendo o trabalhador itinerante, o trabalhador que, na verdade, né, busca emprego temporário em várias regiões. A gente vai discutir isso aí no nosso próximo encontro. Até lá!
e eu fico agradecido pela sua presença. Obrigado.